Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados. Um abraço no coração. A gente também acolhe amorosamente os internautas que estão nos vendo em qualquer parte do nosso planeta. O tema de hoje, o sonambulismo, está contido na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, cujo título é Emancipação da Alma. Nesse capítulo, na questão 401, Kardec pergunta aos espíritos se para o homem é interessante estar desdobrado, estar fora do corpo, no sono. E ele diz que o homem, que é um espírito encarnado, temporariamente revestido de matéria, mas originalmente pertence ao mundo espiritual, o espírito encarnado aproveita todo e qualquer momento para voltar ao seu mundo de origem. Além do mais, ter sonhos é, de alguma forma, treinarmos para a morte, porque durante o sono e os sonhos, nós fazemos contato com o mundo espiritual. Nós estamos no nosso meio original e legítimo. E na pergunta 401, Kardec pergunta se durante o sono o espírito respira, descansa como o corpo. E ele diz que não. O espírito nunca descansa. O espírito está sempre em atividade. Naturalmente que essa atividade, ou essas atividades, tem a ver com os seus interesses maiores. Os interesses que ele nutre de evolução moral, ou os interesses que ele nutre por estudos na sua área de atuação, ou o interesse que ele tem em desenvolver alguma obra. Eles nos dizem mais adiante, nesse mesmo capítulo, que muitos espíritos, enquanto ainda estão na matéria, desenvolvem grandes projetos, dos quais eles não se lembram ao voltar ao corpo pela manhã. Mas quando eles chegarem no mundo espiritual, essas tarefas e esses trabalhos que eles começaram, muitos deles estarão completados. A nossa ciência também estuda o sono. E para a nossa medicina, os sonhos que acontecem durante o sono são considerados como parassonias, que são comportamentos episódicos não desejáveis ou desagradáveis que ocorrem no início do sono, durante o sono ou no despertar. Eles consideram que os sonhos são um distúrbio comportamental do sono REM. REM é uma abreviatura da língua inglesa que quer dizer Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Porque durante o sono REM, que é o sono mais profundo, observa-se que há um grande movimento dos olhos. Se a gente observar alguém num sono profundo, a gente vai ver esse movimento. E os cientistas materialistas, ou os que estudam esse aspecto do ponto de vista científico, eles dizem que é precisamente no sono REM que acontecem os sonhos. E esses sonhos, ou essa movimentação, ela pode ser detectada por um exame que é chamado polissomnografia, que
pode detectar a atividade motora do córtex cerebral. Naturalmente que o sonho, quando eles levam a um estado alterado, ele deve ser tratado com medicamentos, segundo o entendimento deles, principalmente os benzodiazepínicos, dentre eles o diazepam. São fármacos que produzem efeito ansiolítico e se constituem numa classe de medicamentos mais adequada para o controle da ansiedade. E por que eles dizem isso? Porque eles consideram que o sonambulismo é um distúrbio do sono. Não é uma coisa natural, não é uma coisa aceitável, não é uma coisa que faz bem ao espírito. Na verdade, no entendimento popular, o sonâmbulo, ele é entendido, ele é visto até de uma maneira muito jocosa. A gente vê, às vezes, não existe mais, na revista de quadrinho, não existe, eu acho mais isso, né, do meu tempo, a revista de quadrinho, em que a gente via um personagem que estava num estado sonambúlico, com as mãos para frente, com os olhos fechados, andando ou fazendo qualquer uma outra atividade. E durante o estado sonambúlico, realmente, o espírito ele pode caminhar, ele pode abrir portas, ele pode ir para a rua, ele pode, inclusive, colocar em risco o próprio corpo físico. Na Revista Espírita de 1898, não, é 1898, se não me falha a memória, conta um caso que o pesquisador estava observando uma mulher que era considerada sonâmbula. E ele ficou observando o seu comportamento à noite. Ele ficou do lado de fora e viu que ela abria a porta, ela colocava uma cadeira do lado de fora, trazia consigo um bebezinho e, subindo nessa cadeira, ela alcançava o telhado. E ela ficava caminhando com esse bebezinho no colo, na beira do telhado, correndo até o risco de cair ela e o bebezinho. Passava um tempo fazendo essa caminhada e depois ela fazia o mesmo percurso, descia do telhado, subia na cadeira, abria a porta e entrava dentro de casa, voltava a dormir e não se lembrava de absolutamente nada. Esse pesquisador falou com o pai dela que ela estava correndo risco, ela e a criança. Ele falou, eu sei que a minha filha é sonâmbula. Eu, inclusive, tomei a providência de trancar a porta com uma barra de ferro. Eu coloquei um cadeado para que ela não saia à noite. Mas ela continuou com esse comportamento, pulando a janela, porque ele não havia pensado em proteger a janela. Então, os sonâmbulos, eles às vezes colocam a sua própria vida em risco. Então, é interessante que, se nós temos algum sonâmbulo na nossa família, na nossa residência, que a gente tome cuidado com portas, janelas, armas de fogo, objetos cortantes ou qualquer coisa de que o sonâmbulo possa fazer uso e do qual ele não vai se lembrar mais tarde. Porque, na verdade, o sonâmbulo ele não se lembra de absolutamente nada. Mas na questão 425 desse mesmo capítulo, Kardec vai perguntar aos espíritos se o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos. Os benfeitores espirituais vão nos explicar que o sonambulismo é um estado de independência do espírito, muito maior do que no sonho. E que, nesse estado,
o espírito adquire uma maior amplitude consciencial, de tal forma que ele pode até se valer do corpo físico, sem ter consciência disso, e fazer com que o seu corpo físico seja como uma extensão, em que ele vai usar essa extensão como um instrumento para realizar algum desejo, ou alguma vontade, ou alguma atitude. Existem muitos casos na Revista Espírita que contam essas atividades de sonâmbulos. Mas eu achei um caso muito interessante de um padre, um jovem padre, que ele era sonâmbulo, e à noite ele se levantava, ia para alguma área da igreja, talvez uma sacristia, e ele preparava os sermões do dia seguinte. E ele lia, cada página que ele escrevia, ele lia para ver se não tinha nenhum erro, nem algum equívoco, ou alguma coisa que não tivesse sido bem clara. E ele lia em voz alta. E quando tinha alguma coisa que ele não gostaria de ter colocado, ele corrigia. Ora, os pesquisadores tiveram a seguinte ideia: colocar uma venda nos olhos dele, porque ele estava fazendo isso usando o corpo físico. Mas ele continuava, mesmo com os olhos vendados, ele continuava a escrever os seus sermões, continuava a pegar a folha, lia cada página que ele havia escrito, fazia as anotações ou as correções, tudo de olho fechado. Depois que o sermão estava pronto, ele voltava para o seu leito e voltava a dormir. E no dia seguinte, ele não se lembrava de absolutamente nada. E mais interessante é que quando diziam para ele que ele havia escrito aquele sermão, naquele estado de sonambulismo, ele achava aquilo muito estranho, porque ele, como não se lembrava de nada, mas a sua letra, atestava que tinha sido ele mesmo que havia escrito. Então, os espíritos nos dizem que durante o sono, a alma não repousa, porque a alma volta para o seu meio original. E ela tem muitas coisas para fazer no meio original, que é o mundo espiritual. Naturalmente que essas tarefas têm a ver com a elevação moral do espírito, tem a ver com os seus desejos mais íntimos, tem a ver com a sua maturidade espiritual. Quanto mais evoluído é o espírito, ou quanto mais consciente, ou quanto mais maduro é o espírito, mais em contato ele estará com seus orientadores, com os seus benfeitores. E ele pode, então, durante esse estado de sono, fazer viagens, participar de palestras, dar palestras, e muitas outras coisas, e como eu falei anteriormente, até desenvolver obras das quais ele não se lembra. Mas, no caso do sonâmbulo especificamente, ele está em contato com o mundo espiritual, apesar dele estar usando o corpo físico. Ele não tem consciência de que ele está no corpo físico. Apesar dele dominar o corpo físico, ele não tem essa consciência, porque a mente dele, o espírito dele, está olhando o mundo espiritual. E é por isso que ele não se lembra. Agora, essa palavra sonambulismo, para a gente entender por que é usado esse termo, ela vem da palavra latina somnus, quer dizer sono, mas ambulare, que é marchar. Então, o sonambulismo e a dupla vista, eles constituem gradações da faculdade anímica de desdobramento da alma ou do espírito, porque, conforme eu falei, o espírito não fica no corpo enquanto ele está adormecido. Ele sai, ele vai buscar os seus interesses e ele vai buscar aqueles com os quais ele tem afinidade. Então, o sonambulismo então, é uma das variedades
de fenômenos que repousam sobre a mesma causa. Qual é a causa? O desdobramento do espírito. O sonâmbulo, ele age por influência do próprio espírito. Principalmente se ele vai adormecer, no caso do padre, ele vai adormecer, ele ia adormecer com a preocupação de preparar o sermão do dia seguinte. Então ele ia, desdobrava-se, a mente dele, ou o espírito, ou a alma, estava no mundo espiritual, mas mesmo assim ele controlava o corpo físico de alguma forma. E como é que ele exercia esse controle? Ora, ele exercia esse controle porque nós somos constituídos de espírito, nós somos espíritos, nós temos o corpo físico, mas nós temos o perispírito. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então, é através do perispírito que o espírito age sobre o corpo. E é por isso também que, quando o espírito está desdobrado pelo fenômeno do sonambulismo, ele tem uma amplitude de conhecimento, uma amplitude de consciência maior do que quando ele está no corpo físico. Essa amplitude é tão maior que não há obstáculos para um espírito nesse estado. Em alguns casos, perguntavam-se aos espíritos, e aos sonâmbulos em particular, como que eles viam, como é que é uma visão de um espírito no estado sonambúlico de um plano espiritual? Ele vê através dos olhos? Não, ele não vê através dos olhos físicos. Voltando ao padre, quando ele escrevia o seu sermão, ele estava se valendo do corpo como um instrumento, mas não eram os olhos físicos dele que estavam acompanhando a escrita, eram os olhos do espírito. E o espírito, ele não vê pelos olhos perispirituais, ele tem uma visão ampla, ele vê por tudo. Perguntado a um espírito, num estado desdobrado, como é que ele via, alguns deles diziam que eles viam pelas mãos, eles viam pelo epigastro, eles viam pelo punho, eles viam pelo cotovelo, porque, na verdade, a visão espiritual, ela é ampla, ela não fica circuncisa a um determinado órgão. Na Gênese, na primeira parte, no capítulo 4, os espíritos dizem a Kardec que o sonâmbulo, ele age por influência do próprio espírito. É nos momentos de emancipação que ele vê, ele ouve, ele sente fora dos limites dos sentidos. Então, todas as qualidades espirituais desse espírito, dos espíritos, ficam bem ampliadas. Então, ele consegue perceber coisas que no mundo corporal ele não consegue. Porque nesse estado, o espírito está completamente livre. E Kardec, então, diz que esse estado é uma antecipação daquilo que nós vamos vivenciar quando nós estivermos desencarnados. Nós vamos ter essa amplitude de conhecimentos, de sensações, de visão e de entendimento. E ele diz também que, nesse estado, o espírito, ele faz contato com o mundo espiritual, recebe instruções e começa a perceber ou começa a entender que a verdadeira vida, aquela que tem grande valor para a nossa evolução espiritual, é a vida do espírito. Dessa forma, muitas vezes durante esses desprendimentos, esses voos, esses encontros com os benfeitores, quando o espírito volta ao corpo e assume novamente a vida material,
ele às vezes muda a sua visão sobre a vida material. Ele passa a dar menos importância às coisas comezinhas que a matéria exerce influência sobre nós. Porque o espírito, ele teve a experiência de estar no mundo espiritual, ter todos os seus sentidos ampliados, entrou em contato com sentidos que estão, de alguma forma, bloqueados enquanto a gente está no corpo físico. Então, ele percebe como é bom estar no mundo espiritual e que o corpo físico é, de alguma forma, uma trave para a gente. E no livro dos médiuns, existe uma história também de que um garoto de 14 anos, um adolescente, ele morava no interior e ele tinha pouca instrução, ele tinha pouco desenvolvimento intelectual. No entanto, quando ele entrava num estado sonambúlico, que para ele era natural, porque existe o sonambulismo natural, existe o outro tipo de sonambulismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando esse rapaz entrava num estado sonambúlico, ele era capaz de identificar toda e qualquer enfermidade que acometia as pessoas que iam buscá-lo. Ele conseguia não só identificar essa enfermidade, identificava a causa da enfermidade, o tratamento que seria adequado para esta pessoa, e ele dizia também que quanto tempo essa pessoa teria essa enfermidade. Era realmente muito impressionante, porque ele utilizava termos científicos, termos médicos, que eram absolutamente impróprios, não só para ele, um adolescente, mas também pelo fato dele não ter cultura. E ele também, às vezes, prescrevia medicamentos para tratamento dessas enfermidades. Num dado caso, ele identificou a enfermidade, falou das causas, do tratamento, e alguém perguntou, mas você não vai receitar? Você não vai medicar? Não vai indicar o medicamento? Ele falou, não, porque quem faz isso é o meu amigo doutor. E o meu amigo doutor não está aqui. Olha que interessante. Então, no estado sonambúlico, ele tinha essa visão ampliada, não só do corpo dessa pessoa, do corpo físico dessa pessoa, mas também do perispírito. Porque antes que qualquer enfermidade se manifeste no corpo físico, ela se apresenta no perispírito. Então, ele desdobrado, ele conseguia enxergar de olhos fechados aquela enfermidade no perispírito, que às vezes não estava nem manifesta ainda no corpo físico. E ele tinha um amigo espiritual, que era o amigo doutor, que receitava, então, o medicamento para essa pessoa. De tal forma que os espíritos dizem que o sonambulismo é, de alguma forma, uma variedade de uma faculdade mediúnica. Porque nesse estado, o sonâmbulo, ele pode desempenhar essa função como médium de uma outra inteligência. Então, uma outra inteligência orienta, auxilia, abre ou ajuda a abrir melhor e a ampliar melhor as suas funções, e ele, então, serve de instrumento. Ele é, de alguma forma, diziam os espíritos, um ser passivo.
Ele não faz de caso pensado. Ele não vai dormir e pensa, bom, agora eu num estado sonambúlico, desdobrado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não pensa, isso acontece espontaneamente e ele então passa a ser instrumento de um outro espírito e então a comunicação se torna mais fácil. Agora, essa faculdade não tem nada a ver com evolução moral. Por quê? A pessoa ela pode ter essa faculdade de sonambulismo, mas não ser uma pessoa moralizada, não ser uma pessoa espiritualmente elevada, não ser uma pessoa que tenha objetivos nobres, objetivos de crescimento espiritual. Mas é sonâmbula, ela poderá servir como instrumento de um espírito menos feliz ou ignorante, que queira, de alguma forma, fazer mau uso dessa faculdade para levar a algum tipo de prejuízo. Agora, naturalmente, na medida em que esse espírito, reconhecendo que ele tem essa faculdade e desejando ser instrumento de espíritos superiores para fazer o bem, para espalhar o bem, espalhar o conhecimento, enquanto ele faz esforços para evoluir moralmente, naturalmente que ele será cada vez mais utilizado por entidades superiores que visam o bem da humanidade. No livro dos médiuns, no capítulo 14, nas questões 172, 173 e 174, os espíritos explicam para Kardec sobre o sonambulismo magnético. Conforme eu disse, existe o sonambulismo natural, a pessoa já nasceu com esta faculdade. Ela entra nesse estado sem se dar conta, ela entra nesse estado sem fazer nenhum esforço. Mas se ela tem uma faculdade em germe, essa faculdade ela pode ser estimulada através do magnetismo. Então, um médium ou um magnetizador, isso era muito usado à época de Kardec. O magnetizador pode, através da doação do seu fluido animalizado, nós encarnados temos fluidos animalizados. E através, então, da inoculação, por assim dizer, de fluidos materializados que nós temos, nós podemos, então, transformar um sonambulismo que seria natural num sonambulismo magnético. Dessa forma, também o médium que vai ser magnetizado e cujo estado sonambúlico será utilizado por entidades superiores, ele, pelo fato de ser instrumento do bem, instrumento dos espíritos que desejam o bem da humanidade, ele vai ajudar não só aqueles que serão, de alguma forma, beneficiados por ele, mas ele também vai vai ter um desenvolvimento pessoal mais acelerado, porque na medida em que ele faz contato com o bem, com as energias de qualidade superior, ele vai se deixando envolver por aquele clima e ele próprio vai tendo cada vez mais vontade de ser melhor. Existe uma característica muito interessante e que foi muitíssimo pesquisada à época que o Espiritismo surgiu, a partir de 1857. Os pesquisadores, eles pesquisavam as pessoas que estavam nesse estado de sonambulismo magnético, e a característica comum em todos eles é que acontece uma inteira dessensibilização da pele. Ou seja, você pode tocar, você pode machucar,
você pode queimar, você pode beliscar, você pode fazer qualquer coisa com o corpo do sonâmbulo que esteja nesse estado magnético e ele não sentirá absolutamente nada. Ele não dará nenhum sinal do que está acontecendo com seu corpo físico e ele não despertará. Isso é um fenômeno que prova que o sonambulismo é um estado particular do sistema nervoso e que tem uma certa analogia com a paralisia sensitiva produzida pelos anestésicos. Se você der para uma pessoa um anestésico, ou falar para ela cheirar um clorofórmio, ou cheirar um éter, e os médicos possíveis que estejam aqui podem atestar, se ela cheirar muito anestésico, ou se ela cheirar muito éter, ou se ela cheirar muito clorofórmio, ela vai ficar com estado de desensibilização. Então, é o que acontece com os sonâmbulos que tenham sido magnetizados. Agora, ele vê, conforme a gente falou, por todos os ângulos, e ele pode identificar com precisão qualquer coisa do que esteja passando. Agora, o Gabriel Delane, no livro O Espiritismo perante a Ciência, segunda parte, no capítulo 2, ele diz que esse fluido magnético, que é inoculado pelo magnetizador no médium sonambúlico, é o mesmo fluido que nos anima. Mas que esse fluido, desde que ele seja orientado para esse médium sonambúlico, com uma intenção, esse fluido ele tem uma repercussão moral naquele espírito, o que facilita ainda mais o seu desdobramento. E voltando então à clarividência sonambúlica, o espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele diz que quando o espírito está desdobrado, e muitos estudiosos não gostam de usar essa palavra, desdobrado, porque, na verdade, a gente não se desdobra como uma folha, eles dizem isso. A gente se emancipa, a gente se afasta temporariamente das sensações corporais. O sonâmbulo ele não está desligado do corpo, mas ele está desligado das sensações corporais. Então, o Miramês, ele explica que, nesse estado, ele está agindo pelo perispírito. E o perispírito não tem limitações. Por isso que ele vê o que ele quer. Ele vai aonde quer. Ele tem uma visão amplificada de tudo o que está acontecendo à sua volta. Ele pode ouvir os espíritos, ele pode descrever fenômenos, ele pode descrever situações, ele pode, inclusive, dar detalhes de tudo o que está acontecendo no plano espiritual. Interessante que uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que é a questão 429, Kardec pergunta se o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos. E mais, como que ele pode ver através dos corpos opacos? Ou seja, nada é impedimento para que o sonâmbulo veja alguma coisa, conforme a gente falou da experiência do padre, que escrevia os sermões. Quando taparam a vista dele, assim mesmo ele continuava lendo e escrevendo. E aí os espíritos respondem a Kardec que não há corpos opacos para o sonâmbulo. Só existe esse impedimento
para nós, espíritos ligados ao corpo físico, cujos órgãos são grosseiros. Os nossos 5 sentidos são grosseiros, nos impedem de ver tudo o que está acontecendo à nossa volta. Se eu estivesse num estado sonambúlico, provavelmente eu estaria vendo o mundo espiritual ampliado que envolve a todos nós. Provavelmente eu estaria vendo os espíritos sentados, os espíritos correndo entre as filas, os espíritos auscultando cada um de nós que estamos aqui, com as nossas necessidades, trazendo equipamentos para fazer essa auscultação, trazendo recursos para nos socorrer. Então, um espírito em estado sonambúlico, ele não tem fronteiras para ele. Não existem obstáculos, nada o impede. E é por isso que a gente já falou, o sonâmbulo às vezes diz que eu estou vendo pela minha fronte, estou vendo pelo meu punho, estou vendo pelo meu cotovelo. Ele não tem noção de que ele está vendo pela visão espiritual. E aí o Kardec continua perguntando e os espíritos dizem, quando nós estamos inteiramente presos à matéria, nós não podemos compreender que alguém possa ver algo sem os olhos físicos. E a gente também não pode compreender que uma pessoa que seja deficiente visual possa ver alguma coisa. Mas mesmo um deficiente visual, no corpo físico, se ele estiver num estado de sonambulismo natural ou magnético, ele poderá descrever todas as coisas. E os espíritos ainda dizem, ele próprio, o espírito, pelo desejo que ele manifesta de enxergar o que está à sua volta, ele abre a sua visão espiritual, que lhe é própria, aliás, é próprio de todos nós, e ele enxerga todas as coisas. Na questão 430, Kardec pergunta se o sonâmbulo natural ou magnetizado, ele pode ver todas as coisas que estão à sua volta. Por que é que algumas das informações que os sonâmbulos passam quando eles estão exercendo o papel de médiuns, como no caso do rapaz de 14 anos, que ele era um médium sonambúlico. Por que que então o espírito, nesse estado, ele pode cometer equívocos? Ou seja, a gente não pode dar crédito absoluto às declarações e às afirmações que os médiuns, nesse estado, nos dão. E então Kardec pergunta, ora, então se eles podem ver tudo, se a visão é amplificada, se eles veem por toda parte, por todos os órgãos, ou seja, é a própria alma que vê, então como é que eles se equivocam? E aí, os espíritos nos falam uma coisa interessante, que você não precisa ser um espírito elevado, você não precisa ser um espírito moralizado para ter a faculdade sonambúlica. Entretanto, a qualidade daquilo que você vai realizar, a qualidade daquilo que você vai ver, depende do seu estado moral ou não. Porque os espíritos dizem para a gente que aos espíritos imperfeitos não é dado ver todas as coisas. E o espírito que é sonâmbulo, ele, apesar de quando ele está nesse estado, ele está num estado alterado, ele ainda está ligado ao corpo. Então, ele tem
algumas ideias, alguns preconceitos, alguns conceitos, algumas crenças acerca do mundo espiritual. Então, essas crenças, ou essa compreensão de que ele tem a respeito do mundo espiritual, pode, de alguma forma, alterar aquilo que ele vai ver. Por exemplo, se ele acredita, por exemplo, na existência do diabo, e ele aprendeu que o diabo é um ser vermelho, careca, que tem 2 chifres, tem um rabo e tem um tridente, quando ele estiver num estado de emancipação da alma, visualizando o mundo espiritual, com todas as suas nuances, mas, devido à sua imperfeição moral, ele está num ambiente condizente com a sua pouca elevação moral. Quando ele observar os espíritos que estão naquele ambiente, pode ser que ele interprete a visão de algum espírito como sendo o próprio diabo. E na hora que ele for fazer o relato do que ele viu, ou durante o momento em que ele está fazendo o relato do que ele está vendo naquele estado, ele pode estar dizendo que viu o próprio diabo, ou que ele está vendo o próprio diabo. Ou, se ele também tem por outro lado, ele tem uma crença de que os espíritos, alguns espíritos que estiveram aqui, se tornaram santos, se tornaram seres superiores, ou que existem anjos com asas, e ele tem uma ideia de como são os anjos, de como são os espíritos mais perfeitos, ou como são os santos. Quando ele estiver num estado de emancipação da alma, num estado de desdobramento, em que ele tem uma amplitude de visão, pode ser que, ao ver esses espíritos, ele possa relatar que ele está vendo qualquer santo, ou que ele está vendo um anjo. Alguns até podem ver espíritos superiores, com muita vibração superior, com uma energia muito boa, aureolados de luz, e eles podem declarar que viram o próprio Jesus, que viram a própria Maria e que viram o próprio Deus. Então, os espíritos terminam essa questão dizendo que Deus outorgou a faculdade sonambúlica para fim útil. Qual é o fim útil? O primeiro fim útil é para nos fazer dar menos importância ao mundo material, reconhecendo que nós somos espíritos, temporariamente vivendo no mundo material, temporariamente vivendo uma vida material. Que nossas faculdades espirituais, elas são muito maiores do que aquilo que os nossos 5 sentidos determinam para a gente. Então, nós temos grandes faculdades inatas em nós, que elas não desabrocharam ainda, por causa do nosso pouco entendimento acerca dessas próprias faculdades, e até na crença de que nós somos capazes de desenvolver essas faculdades. Mas também para nos proporcionar a experiência, enquanto encarnados, de estar vivendo no mundo espiritual. Porque quando você está nesse estado, você está no mundo espiritual. Você está ali em contato com o mundo espiritual. Você está vendo exatamente aquilo que passa do lado de lá, e você volta para o corpo dando um sentido diferente à sua vida. E então, eis porque os sonâmbulos, diz Kardec, diz os espíritos para Kardec, eles têm uma visão limitada daquilo que eles podem ver. E essa visão limitada, ela tem a ver com seu desenvolvimento maior ou menor.
quanto mais evoluído, então, é o espírito, quanto mais esforços ele faz para se desligar das influências da matéria, quanto mais ele procura se aperfeiçoar, maiores possibilidades ele tem de, se for um médium sonambúlico, ser instrumento dos espíritos de luz, ser instrumentos dos espíritos bons, que vêm até nós nos auxiliar no nosso caminho evolutivo. Kardec também nos diz ainda, Kardec não, Miramês, nos diz que, portanto, depois de tudo isso que a gente falou, existe uma escala de sonâmbulos. Existem aqueles mais inferiores, que apesar de terem a faculdade, eles não estão voltados para as vibrações melhores, mais superiores da vida, até aqueles sonâmbulos mais evoluídos do ponto de vista moral. E ele nos dá um exemplo, o Miramês, de um dos maiores sonâmbulos que já passaram pela Terra. Foi João. João, quando ele escreveu, por assim dizer, o Apocalipse, na verdade, ele era um grande sonâmbulo natural. Ele, quando entrou no estado sonambúlico, ele se emancipou daquele corpo, já envelhecido, entrou no mundo espiritual e ele viu todas as cenas que foram mostradas para ele passo a passo, teve consciência lá daquelas cenas e ao retornar ao corpo físico, ele escreveu. Então, tudo aquilo que ele escreveu, se a gente for ler assim, na letra, se a gente não fizer uma interpretação adequada, a gente vai achar que aquele Apocalipse tem alguma coisa que não faz muito sentido. É uma coisa que não tem muita explicação, não tem muita lógica, não tem muita coerência. Mas a gente entende também que, apesar do João ser um grande sonâmbulo, tem muita lucidez espiritual, ele estava impregnado com a cultura que ele tinha aqui na Terra. Então, quando ele viu as cenas no mundo espiritual e teve que passar isso para o papel, ele interpretou aquelas cenas, ou aqueles conhecimentos, ou aquelas informações, com o conteúdo que ele tinha no seu cérebro material daquela época. E é preciso, então, que para a gente entender o Apocalipse, a gente faça uso hoje dos esclarecimentos que o Espiritismo nos dá. E aí então, esse espírito, o Miramês, ele nos diz que todos nós, espíritos, temos um diamante dentro de nós, que ainda está envolto por muito cascalho. E que a cada encarnação, nós vamos retirando um pouco desse cascalho. E à medida em que o cascalho vai sendo removido, vai se fazendo luz sobre esse diamante. E que as próprias vivências que nós vamos tendo aqui vão polindo esse diamante que nós temos. Que algum dia, com o correr das vivências na matéria, vai se aperfeiçoando para algum dia se tornar brilhante.
E o que é o brilhante? O brilhante somos todos nós, em essência, em germen, com todas as inúmeras faculdades de que Deus nos dotou, para que nós sejamos, algum dia, junto com Deus, co-criadores, como Jesus o é. E aí a gente termina a nossa reflexão da noite, lembrando que Jesus nos disse que tudo que ele fazia, nós também podemos fazer, e muito mais. E o sonambulismo é uma forma da gente experienciar, ainda na matéria, algumas dessas possibilidades.